A mensagem dessa manhã não é, como muitos poderiam pensar, sobre o Dia das Mães. Nós queremos terminar a série, estamos quase terminando, de autoridade espiritual, e logo nós estaremos entrando numa série de mensagens sobre família. E eu creio que essa série de estudos vai realmente mexer com os irmãos, com todos nós, porque vai tocar em questões bem práticas e objetivas relacionadas a tudo que envolve a família, desde criação de filhos até os outros assuntos relacionados à vida conjugal e tudo que você possa imaginar. Nós estamos prestes a acabar, se não me engano faltam 3 mensagens e nós terminamos. Eu agora estou em dúvida se são 3 com essa ou mais, não me lembro. Bom, o tema de hoje é a continuação do que começamos na semana passada, é a vida diária e a motivação interior das autoridades delegadas. E, para efeito de raciocínio, nós vamos passar rapidamente sobre o que falamos da última vez. Vimos que o primeiro ponto foi beber o cálice do Senhor e ser batizado com o batismo do Senhor. Vimos que isso aí ainda não chegou lá não, é o anterior. Nós vimos que Jesus mostra aqui o caminho da autoridade. Vimos que tudo começou com um pedido de Tiago e João, e eles mesmos, conhecendo a impropriedade de tal pedido, sutilmente, então Tiago e João queriam que antes de pedirem o Senhor prometesse o que queriam pedir. Por isso disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Vimos também que Jesus não concordou de pronto, antes ele quis saber o que era que eles queriam pedir. Então Tiago e João disseram: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Vimos que esse pedido envolve 2 pontos. Primeiro, ficar perto de Jesus, e em segundo lugar, ter mais autoridade. Nós vimos que não havia nada de errado com o primeiro propósito, mas o segundo, sim. A resposta de Jesus foi: vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus não rejeitou o desejo deles, mas simplesmente perguntou-lhes: podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Tiago e João pensaram que poderiam obter o que desejavam simplesmente pedindo, mas Jesus lhes mostrou que não era pedindo, mas bebendo o cálice e recebendo o batismo. Ficou evidente que quem não beber o cálice do Senhor e não receber o seu batismo não pode estar tão próximo dele, nem receber a autoridade. Vimos em segundo lugar a pergunta: o que é o cálice e o batismo do Senhor? Vimos primeiro o cálice do Senhor. Vimos que no Getsemane um cálice foi colocado diante do Senhor e ele orou dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vimos que Jesus ficou sabendo que o cálice e a vontade de Deus eram uma coisa só. Depois que ele orou, ele saiu de lá convicto. Por isso que ele veio a dizer o que está registrado em João 11, 18:11. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu?
Então nós vimos na ocasião que o cálice do Senhor e a vontade do Senhor não eram a mesma coisa, até que Jesus ficou consciente de que eram uma e a mesma coisa. Vimos que beber o cálice significava a sua sujeição à enorme vontade de Deus, por isso que ele perguntou a Tiago: podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ao dizer isso, Jesus estava perguntando: vocês estão prontos a se submeterem à vontade de Deus como eu me submeto? Muitas vezes nós passamos por dificuldades, enfrentamos problemas e nós ou passamos por trabalhos ou enfrentamos dificuldades e nós pensamos que isso é algo que Deus quer, ou trabalhamos demais ou nos envolvemos demais com determinadas coisas. E nós pensamos que essa é a vontade de Deus. Pode ser algo até elogiável, algo que realmente puxa, as pessoas vão dizer, fulano é dedicado, fulano é consagrado, mas nós temos que saber se o que estamos fazendo realmente é a vontade de Deus ou é a nossa vontade própria. Porque muitas vezes, nem sempre o que estamos fazendo e a maneira como estamos fazendo é exatamente aquilo que Deus quer. Então precisamos, antes de nos darmos inteiramente a uma tarefa, sabermos se realmente aquilo é o que Deus quer para nós ou se estamos fazendo por nossa própria vontade. Ir à cruz era algo que estava planejado por Deus, mas o texto nos faz entender que a pergunta de Jesus é se realmente não tinha um outro jeito, se não havia um outro caminho, e ele ficou sabendo ali que não tinha não, era aquele mesmo. Por isso ele disse: acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então, dissemos há pouco, beber o cálice significava a sua sujeição à enorme vontade de Deus. Por isso ele perguntou a Tiago e João: podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Jesus estava então perguntando: vocês estão prontos a se submeterem à vontade de Deus como eu me submeto? Então esse é o cálice do Senhor. Beber o cálice é obedecer de maneira absoluta à vontade de Deus. Pode ser algo muito simples, fácil, aparentemente, mas não é. Porque quase sempre a vontade de Deus não representa necessariamente a minha vontade, nem a sua vontade. Ela contraria planos, contraria propósitos, contraria o desejo que você tem de fazer algo diferente daquilo que Ele diz que eu e você temos que fazer. Então pode parecer fácil, mas não é uma coisa fácil. É interessante que estava me lembrando de várias pessoas que hoje fazem promessas, fazem sacrifícios, fazem N coisas para alcançarem ou porque alcançaram alguma bênção. Eu fico pensando, essas pessoas não têm o entendimento, por isso que agem dessa maneira, mas muitas vezes elas acham mais fácil fazer essas coisas do que crerem que Jesus já fez tudo que era possível por elas, que era necessário
para que elas pudessem ter o que elas estão buscando com as suas próprias forças, ou através dos seus próprios meios, recursos e sacrifícios. Então, crer em Jesus é a vontade de Deus. Crer que o que Ele fez é suficiente é a vontade de Deus. Querer fazer algo para ter algo que Ele já nos deu gratuitamente não é a vontade de Deus. É apenas um detalhe. Mas vamos ver agora o batismo do Senhor, que já vimos na semana passada. Qual é o seu significado? Vimos que o batismo do Senhor aponta para a sua morte na cruz. Ele disse: mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Jesus refere-se também a si como um grão de trigo que precisava morrer. Ele disse: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ele estava se referindo a ele mesmo. Ele era esse grão de trigo que precisava cair na terra, precisava morrer, para que ele não continuasse só, para que a vida dele pudesse ser comunicada ao sem número de pessoas. Mas a vida dele não estaria disponível para outras pessoas, para mim e para você, enquanto ele não morresse na cruz e não levasse sobre ele os nossos pecados, enquanto ele não cumprisse a missão que o Pai lhe deu, e através dela nós pudéssemos então morrer e ressuscitar por meio dele. Mas, sem dúvida alguma, quando Jesus disse isso, e o texto que vem logo depois nos dá conta disso, Jesus estava querendo aplicar isso também a nós. Porque ele mostrou que, bom, antes de chegar lá, convém dizer que o grão de trigo, quando ele cai na terra, e não é só cair na superfície da terra, é quando ele cai na terra, quando ele é plantado. Normalmente se faz uma cova e coloca-se esse grão. Normalmente não se coloca um grão só, mas se aquele grão for colocado e for colocado na cova, fechado, e aquele grão receber o calor da terra e receber a umidade da terra, ele vai morrer, no sentido de que aquele revestimento exterior, que é a sua proteção, vai morrer, aquela casca vai sair e vai brotar uma vida nova de dentro daquele grão. Mas essa vida que está escondida no grão não pode brotar até que a casca seja desfeita e haja a morte do grão. Por que morte? Porque o grão nunca mais será grão. Ele deixa de ser grão e ele vai frutificar. E esse grão, que era um, vai multiplicar-se em muitos outros, mas aquele grão morreu. Então, a vida de Deus que está em nós, bom, primeiro em Jesus, a vida que estava nele, a Bíblia diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele não apenas era o Senhor da vida, aquele em quem a vida se originou, mas nele estava o poder de dar vida a outras pessoas. Mas a vida dele não poderia chegar a outros, a menos que a questão do pecado fosse resolvida. E para isso ele teria que levar sobre ele o nosso pecado.
ele teria que ser sepultado, como a semente é sepultada na terra, e então surgiria daí, através da sua ressurreição, vida para todo o que nele cresce. Da mesma forma, essa vida que nós temos hoje, através de Cristo, nós recebemos vida quando cremos nele. Essa vida está em nós, essa vida está no nosso espírito, mas essa vida muitas vezes ela é enclausurada, ela é bloqueada pela minha e pela sua vontade. Enquanto a minha vontade, enquanto a minha vida estiver prevalecendo, a vida que eu recebi de Deus não pode fluir, ela não sai, ela não se manifesta. O que se manifesta é a minha vida. E enquanto a minha vida estiver se manifestando, a vida de Deus não se manifesta. Porque ou é a vida dele, ou então é a minha. Eu posso tê-la, se eu morrer hoje eu vou para o céu, eu tenho vida eterna, eu tenho as promessas, mas ela é só minha. Mas quando eu me dispuser nas mãos de Deus para morrer para a minha vida, para os meus interesses, para os meus alvos, para os meus propósitos, para os meus planos pessoais, é morte. O grão de trigo, quando cai na terra, ele deixa de existir. Mas o que nasce dele vai possibilitar a vida de muitos novos grãos que vão gerar outras vidas também. Então é preciso que eu e você morramos, ou deixemos-nos morrer, abrindo mão da nossa vontade, do nosso querer, para que a vida do Senhor então se manifeste. É por isso que Jesus ensinou no verso seguinte ao do grão de trigo, mas nós não vamos mencionar ele, mas esse texto é semelhante àquele, mas o outro também diz isso. Jesus disse em Mateus 16, 25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Lá em João está dito a mesma coisa em outras palavras. É como se Jesus dissesse: o batismo que receberei arrebentará a minha casca e libertará a vida. Vocês estão prontos para serem assim batizados? Vocês querem uma intimidade comigo e querem liberdade para manifestar essa vida? Mas vocês estão prontos a morrer para vocês mesmos? Para a vida que você tem? Para os seus planos, seus propósitos, seus objetivos? Então, receber o batismo do Senhor é aceitar a morte, a nossa morte, para que a vida do Senhor seja liberada. Quando estamos falando em morte, não estamos falando de morte física, estamos falando da morte da nossa própria vontade, da nossa própria vida. É a minha capacidade, é tudo aquilo que eu sou e penso que posso e sei fazer. Se o homem não for quebrantado, a vida de Deus que há nele não pode ser liberada, não pode ser libertada. Um homem não quebrantado mantém uma grande distância entre si e os outros, nós vimos isso. Embora ele se sinta bem perto das pessoas, ele não pode tocá-las. Porque o que toca as pessoas não é a minha vida, é Deus que toca as pessoas. Se Deus não tiver liberdade de tocar as pessoas através desse corpo, Ele vai usar o meu corpo, vai usar a minha voz, vai usar-me em tudo. Mas se Ele não fizer, eu não posso fazer. Enquanto a vida dele não flui livremente em mim. Por isso, aparentemente, é como se Jesus dissesse: uma vez que vocês me pedem para serem diferentes dos demais, assentando-se à minha direita e à minha esquerda, vocês são capazes de serem hoje
diferentes do restante dos filhos de Deus? As pessoas normalmente, especialmente o adolescente e o jovem, e o adulto também, normalmente não quer ser diferente das demais pessoas, não querem ser diferentes das demais pessoas. E aí vem o amoldar-se ao mundo. Enquanto Jesus disse que o apóstolo Paulo disse que não devemos nos conformar a este mundo, mas deixar-nos transformar, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Jesus está dizendo, eu vou repetir uma vez, está escrito aí, né? E já não passou, pode passar. Pode passar. É isso mesmo. Uma vez que vocês me pedem para serem diferentes dos demais, assentando-se à minha direita e à minha esquerda, vocês são capazes de serem hoje diferentes do restante dos filhos dos homens? Eu pergunto isso para vocês: vocês estão dispostos a serem diferentes das demais pessoas? Eu e você não temos que ser um ET, mas nós temos que ter a coragem de ter uma postura coerente com aquela que caracterizou o ensino e a pessoa de Jesus Cristo. Mas não se trata de eu fazer essas coisas, mas trata-se de deixar ele viver a vida dele. Eu tenho que morrer para o que eu quero. Por isso que é como se ele dissesse ainda: vocês têm de primeiro beber o cálice e serem batizados com o batismo com o qual sou batizado, para poderem se assentar à minha direita e à minha esquerda. Tiago e João responderam presunçosamente: podemos. Mesmo assim, o Senhor não lhes prometeu os lugares ambicionados ao seu lado. Embora pedissem erradamente, o Senhor tinha que responder corretamente. A questão é: se um homem não beber o seu cálice e não for batizado com o seu batismo, não poderá sentar-se à sua direita ou à sua esquerda. E mesmo que beba e seja batizado, poderá não se sentar ao seu lado, uma vez que esses lugares se destinam àqueles para os quais foram preparados por Deus. Foi isso que Jesus disse para eles. Agora vamos ver uma coisa nova. Isso que se falamos agora foi visto no domingo passado. Terceiro, a autoridade não é mandar, mas servir humildemente. A autoridade não é mandar, mas servir humildemente. Estranho, não é? Será que as pessoas lá fora entendem isso? O Senhor continuou ensinando sobre a questão da autoridade aos seus discípulos. Jesus mostrou que entre os gentios, os homens buscam a autoridade a fim de governarem uns sobre os outros. O texto diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então, as pessoas buscam normalmente uma posição de autoridade. Estão aí os políticos para comprovarem isso. Eles aspiram uma posição que vai dar a eles status, vai dar a eles notoriedade, vai dar a eles dinheiro, naturalmente, e acesso a lugares que só tem as pessoas que estão numa posição dessa. Então, tudo isso é muito desejado. Na realidade, foi essa a proposta que o diabo fez para Adão e Eva. Ele disse que no dia em que eles comessem daquele fruto, eles seriam como Deus.
e eles conheceriam o bem do mal. Ser como Deus é ter essa posição, é ter uma posição de notoriedade, uma posição de grandeza. É querer ser o que Deus é. E as pessoas muitas vezes lutam para alcançar postos que vão dar a elas aquilo que o mundo propaga, ensina, que eu e você devemos buscar. Jesus mostrou, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas Jesus não parou aí. Jesus mostrou também que não deve ser esse o nosso pensamento. Ele diz, não será assim entre vocês. No mundo é assim, mas entre vocês não deve ser assim. Os que são discípulos de Jesus, os membros do seu corpo, a igreja, não devem pensar assim. Se pensarmos assim, nós seremos exatamente como aqueles que não conhecem a Deus. Eles é que buscam exercer a autoridade e desejam governar e mandar uns nos outros. Este espírito de querer estar sobre as pessoas não pode existir nem ser tolerado na igreja. Aqueles a quem o Senhor usa são os que conhecem o cálice e o batismo do Senhor. Quando bebemos o cálice e recebemos o batismo do Senhor, naturalmente teremos autoridade. Mas beber o cálice e receber o batismo não é algo atraente. Implica em morrer para a sua vontade, morrer para a sua vida. Coisa abominável é governar sobre os homens externamente. Devemos expulsar de nós este espírito que caracteriza o pensamento do mundo. Do contrário, nós não poderemos liderar os outros na igreja. Quem procura exercer a autoridade não deve ser posto em posição de autoridade. Não é muito comum a gente ver pessoas que procuram estar na igreja numa posição de autoridade ou uma posição de proeminência ou numa posição de destaque. Porque aquilo faz com que o ego dela vai lá nas alturas, satisfaz o seu ego. Elas querem porque querem estar onde elas sejam vistas e contempladas e admiradas. Mas Deus não concede autoridade a essas pessoas. Porque se conceder vai ser um desastre. Às vezes elas tomam esta posição à força de N estratégias, e quando não há uma vigilância adequada da parte daqueles que receberam a responsabilidade de liderar o povo de Deus. E o resultado é sempre desastroso para aquela própria vida e para a vida da igreja. Deus não concede autoridade a tais pessoas. Deus não concede. O homem pode conceder, Deus não. Quanto mais o espírito que governa esse mundo domina uma pessoa,
menos Deus pode usá-lo. Entretanto, aquele que percebe a sua incompetência é aquele a quem o Senhor concede autoridade. Ou seja, quanto mais consciente eu e você estamos da nossa incapacidade, mais Deus vai usar você. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 1, 26 a 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. São poucas as pessoas desse nível que vêm a Jesus. Por quê? Elas se acham autossuficientes, se acham satisfeitas com o que elas têm através do que elas recebem, ou do que elas acham que são, ou são, segundo os padrões do mundo. E elas acham que nem precisam de Deus. É por isso que Jesus disse que Ele veio para os pobres. Isso está profetizado em Isaías capítulo 61. Ele disse, o profeta Isaías disse aquilo que Jesus, quando estava na cidade onde ele nasceu, ele leu na sinagoga esse texto e disse que hoje essa escritura estava se cumprindo. Isaías 61 diz, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Isso se cumpriu na vida de Jesus. Isso se cumpre hoje, porque o Evangelho é para os pobres. Por quê? Porque os pobres têm consciência da sua necessidade, da sua limitação, da sua fraqueza, muito mais do que os poderosos. Mas existe muita gente pobre que é cheia de si também. E se alguém equivocadamente acha-se apto para ser o que Deus não chamou para ser, então essa pessoa se torna inadequada para os propósitos do Senhor. Observe que Jesus veio para os quebrantados de coração. O que é uma pessoa quebrantada? É uma pessoa que não tem mais vontade. Abriu mão da sua vontade para que a vontade dele prevaleça. Mas o texto diz, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele.
É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus coloca em posição de autoridade aqueles que têm consciência de que eles não são nada. Quando eu digo não são nada, eu não estou dizendo que você deva dizer, eu sou um zero à esquerda. Na realidade, eu confesso para vocês que todos nós somos um zero à esquerda. A começar desse que está falando com vocês, mas não no sentido negativo, de ficar, eu não dou para nada mesmo, eu sou isso. Não é nesse sentido, não. É você estar numa boa, é você estar bem com você. Nós acabamos de cantar, Ele me ama. Deus me ama, não porque eu sou tal, não porque eu sou o máximo, mas porque Ele me ama, pronto. E eu criei, recebi, aceitei esse amor de graça. Ele não viu nada em mim que justificasse a Ele me salvar, que levasse Ele a me salvar. O que eu recebi foi graça, foi favor, não foi por mérito, foi por favor dele. E a obra de Deus só pode ser realizada pelo seu favor, pela sua graça. Graça é poder, é sabedoria, é entendimento, é discernimento, vem tudo aí englobado, tudo que alguém precisa para servir a Deus. Então, como o apóstolo disse, se você recebeu, por que você se gloria como se fosse seu? Não tem por que se gloriar. Uma das coisas mais extraordinárias que existe, mais gratificantes na vida de quem está servindo a Deus, é você olhar e ver, poxa, hoje o Senhor foi tremendo. Por quê? Porque ele pode dizer isso. Porque ele sabe que dele não vai sair nenhuma virtude se não for do Senhor. Ele tem consciência de que ele não poderia fazer o que Deus fez e o que Deus faz. E é muito bom você ficar nessa posição de assistente. Ele faz através de você, ele usa você, mas você vê, não sou eu, não tenho nada a ver com isso aí. Por isso, aquele que sente a sua incompetência é aquele a quem o Senhor concede autoridade. Esse é o caminho do Senhor e este deve ser o nosso caminho. Jamais deveríamos ser como os políticos ocupados na arte política da diplomacia. Aqueles que estão sempre dando um jeitinho de fazer com que as coisas aconteçam como eles querem, do jeito que eles querem, de acordo com as suas conveniências. Uma coisa que é errada agora, daqui a pouco não é mais errada, porque se fazer essa coisa errada vai abrir caminho para que a vontade dele seja feita, ele abre mão dos padrões, seja lá o que for. Não estou dizendo que todo mundo é assim, nem que mais. A gente está aí para ver, né? A gente vê coisas e nem podemos taxar todo mundo mas os políticos, de uma forma geral, eles procuram ajustar as coisas de acordo com a conveniência deles, ou do partido, ou do propósito de um grupo de políticos. Nós não deveríamos conceder uma posição a alguém com medo de que essa pessoa se rebele se nós não fizermos. Já participei de comissões, de indicações, em que havia uma preocupação, se a gente não der esse cargo para fulano, ele vai embora. Que vai embora?
Se ele quer ficar para ter o carro, e vai embora. Nós estamos com isso desvalorizando as pessoas, e eu creio que realmente as pessoas da igreja devem e precisam trabalhar. E quanto mais elas se sentem engajadas na obra de Deus, melhor para elas. Mas existem pessoas que querem porque querem estar numa posição e elas não estão preparadas para isso. Elas ainda não estão prontas a beber do cálice do Senhor e a receber o batismo com o qual ele foi batizado. Então o caminho para a casa de Deus deve ser espiritual e não político. Nós não temos que ajeitar as coisas. Esse negócio de jeitinho para todas as coisas não é bíblico, gente. Embora a nossa atitude deva ser mansa e gentil, temos que ser fiéis a Deus e à sua palavra, aos seus princípios estabelecidos por meio das Escrituras. O homem precisa prostrar-se diante de Deus para poder ser usado. Jesus disse: pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Nós vemos isso em todas as páginas das Escrituras. Todas as pessoas que ergueram-se a si mesmas, elas foram julgadas no chão. Mas todos aqueles que se humilharam diante de Deus, Deus os exaltou. Sempre que um homem engrandece a si mesmo, ele é rejeitado por Deus. Então há uma diferença enorme entre a autoridade entre os gentios e a igreja, entre o povo do mundo e a igreja. O mundo governa por posição, a igreja governa pelo ministério da vida espiritual. É totalmente desastroso para a igreja imitar a conduta do sistema do mundo. A igreja deve manter uma separação restrita da conduta que é adotada no mundo. Se qualquer um de nós se considerar qualificado para exercer a autoridade, já está desqualificado. A autoridade deve estar consciente da sua incapacidade para servir a Deus. Paulo diz assim: a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele diz assim, no verso 10, 9: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele reconhecia que não era ele, era a graça de Deus, era o poder de Deus nele, que o capacitava a fazer o que ele fez. E ele fez mais do que todos os 12. Vamos pensar nos 11, né? Porque um foi para o Beleléu, então sobraram 11. É claro que Matias foi chamado para servir no lugar dele, de Judas, mas ninguém adquiriu uma notoriedade maior
depois de Jesus do que Paulo. E os irmãos vejam que ele teve que morrer muito. E ele teve que abrir mão de tudo que ele tinha por precioso para ele ter o que realmente era precioso, que era o Senhor Jesus. Então, em quarto lugar, para ser grande, é preciso ser servo. A autoridade que Deus designa precisa de antecedentes espirituais. Ele deve beber o cálice, e beber o cálice é obedecer de maneira absoluta à vontade de Deus. Ele deve receber o batismo do Senhor. Receber o batismo do Senhor é aceitar a morte, a sua morte, para que a vida do Senhor seja liberada. Há uma coisa que Deus fez morrer dentro de mim. Eu vim de uma igreja onde o pastor nunca, na vida dele inteira, repetia um sermão. Ele sempre tinha uma mensagem nova. Eram mensagens bem curtas, duravam 20 minutos no máximo as mensagens dele, e eram mensagens muito boas. E eu vim para cá e eu vim com a mentalidade de nunca repetir uma mensagem. E Deus trabalhou. Isso aí ele quebrou. Os irmãos sabem que eu vira e mexe, eu pego uma mensagem que eu já preguei e trago ela aqui outra vez. Eu sei que ela nunca é transmitida da mesma maneira. E tem gente que ouve para espanto meu, como se nunca tivesse ouvido aquilo. O que prova que eu e você esquecemos das coisas que ouvimos com muita facilidade. Está provado que o que eu falo aqui, apenas 8% você consegue reter. Isso se você elaborar isso aí na sua mente. Se você passar aquela porta e você começar a pensar em 1000 coisas, provavelmente nada fica na sua mente. Então, a autoridade que Deus designa precisa de antecedentes espirituais, deve beber o cálice, obedecer de maneira absoluta à vontade de Deus, deve receber o batismo do Senhor. Receber o batismo do Senhor é aceitar a morte para que a vida seja liberada. Entre os discípulos de Jesus, na sua igreja, ninguém deve ter nenhuma pretensão de exercer autoridade. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Em outras palavras, deve possuir base espiritual de um lado e espírito de humildade de outro. Porque quando alguém procura exercer a autoridade, Deus não pode usá-lo como tal. É descabido falar de autoridade se o cálice não for bebido, se o batismo não for recebido. Para quem é verdadeiramente humilde e sente-se inadequado para qualquer coisa que não seja servir a todos, a este o Senhor diz que pode ser colocado em posição de autoridade. Então, a condição para a autoridade é, consequentemente, um senso de incompetência e de insignificância. Eu tenho que insistir que não é aquela consciência de incompetência e de insignificância doentia,
Ah, eu não dou para nada mesmo, eu sou a pior das pessoas. Não é isso não. É a consciência de que você não pode fazer o que só Deus pode fazer. Você não pode fazer milagres, você não pode responder à oração de ninguém, você não pode transformar a vida de ninguém, você não pode fazer com que a sua palavra seja ouvida, você não pode fazer nada. Aliás, você não pode nada, nada. Você não pode nada. Se Deus não fizer, ninguém pode fazer. Da Bíblia podemos concluir que Deus nunca usa uma pessoa orgulhosa. Ao contrário, Deus a deixa de lado, até ela ser quebrantada, se é que ela vai ser quebrantada. A pessoa orgulhosa, ela procura camuflar o seu orgulho, e cedo ou tarde, esse orgulho vai se revelar através de palavras, pois estas palavras vão denunciar o orgulho que há nelas. Um dia, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus para lhe prestarmos contas. Não é o juízo final. Não é aquele tribunal para dizer quem vai ser salvo, quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. Nada disso. O texto diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O Atmani diz que nesse tribunal, até os humildes ficarão surpresos, ao descobrirem naturalmente que não são tão humildes como pareciam ser. Então ele diz: o que dizer então dos orgulhosos? Ele diz que vai ser um dia de horror para esses orgulhosos. Nós devemos sentir nossa incompetência porque Deus usa os que têm consciência da sua incapacidade. 2 Coríntios 3,5, Paulo diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então nós precisamos ter um sentimento sincero de que somos servos inúteis. É uma palavra muito difícil de ser entendida, essa que nós vamos ler agora. Jesus disse assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que é que o servo faz? Ele faz o que seu Senhor ordena. E o servo, que é obediente, ele sabe que ele não fez outra coisa a não ser aquilo que o seu Senhor determinou. E o que o Senhor determina é bom e é perfeito, se for obedecido na íntegra. Então, Jesus disse: olha, vocês devem dizer: somos servos inúteis, se fizermos exatamente como o Senhor mandou. Apenas cumprimos o nosso dever. Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. É uma palavra difícil de ser digerida, mas ela expressa bem aquilo que qualquer pessoa em posição de autoridade deve sentir. Deu certo, ótimo, vou comemorar. Por que você vai comemorar? Ah, porque o Senhor operou grandes coisas, aleluia. Mas não tem nada a ver comigo. Fiz apenas o que Ele mandou, do jeito que Ele mandou, e tem que dar certo.
Quando nós obedecemos, dá tudo certo. Quando desobedecemos, nada dá certo. Então vamos permanecer na posição de servo, porque Deus jamais confia a sua autoridade aos que têm justiça própria, aos que se acham competentes. Vamos rejeitar o orgulho, aprendamos a ser humildes e mansos e a não promovermos a nós mesmos. Cabe a Deus nos colocar onde Ele quer. Cabe a Ele. Eu não tenho que fazer, não tem que dar nenhuma ajudazinha. É interessante, muitas pessoas da minha família, algumas delas até já morreram, meus tios, eles sempre quiseram que eu fosse lá para o lado deles, né? Lá para Belo Horizonte, estivesse lá. E eles falavam comigo o seguinte: olha, você tem que dar, por que você não vai na igreja? Vai ali, vai acolá, e para você vir para cá, e não sei o quê. E algum tempo atrás, alguém chegou para mim e falou assim: por que você não manda currículos para não sei? Eu falei: meu Deus do céu, não é assim que as coisas funcionam. Deus põe e Deus tira. Não é o homem que faz as coisas acontecerem. As pessoas me perguntam: você gosta daí? Eu falo: eu gosto do lugar onde Deus me colocou. Muitas pessoas queriam que eu fosse para Brasília, de onde eu vim, primariamente. Eu sou mineiro, nasci em Minas, mas morei em Brasília há 18 anos. Eu disse: olha, quer saber, não sinto a menor vontade. Eu não sinto vontade de ir para nenhum lugar. Posso ir? Posso. Posso ir para um lugar bem longe, separado de uma cidade como o Rio de Janeiro, de uma outra capital. Posso. Se Deus me levar para lá, eu vou. Existe um cântico que diz assim: eu sei que há palavras. Cadê a lista aí? Ela que conhece os hinos. E lá o estribilho diz assim: eu quero fazer o que queres, Senhor, serei sustentado por ti, e quero dizer o que queres, Senhor, que eu servo teu deva dizer. Ah, você está aí? Bom, então, acerca de si mesmo o Senhor afirmou: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor não veio para exercer autoridade, mas veio para servir. Ele não veio para estar por cima, mas para servir. É uma coisa que vai se tornando cada vez mais rara. Para servir, você tem que morrer para você. Para servir, você tem que fazer a vontade dele acima de tudo e todas as coisas. O Senhor não veio para exercer autoridade, mas veio para servir. Quanto menos convencida e mais humilde for uma pessoa, mais útil ela será. Quanto mais cheia de importância
Quanto mais preconceito tiver uma pessoa, menos útil ela será. Nosso Senhor assumiu a forma de escravo e fez-se semelhante aos homens. Jesus jamais estendeu a sua mão em busca de autoridade. Filipenses 2, 5 a 8. Paulo escreve dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Aqui a tradução seria, literal seria, vindo a ser escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi por isso mesmo que Jesus foi exaltado pelo Pai ao receber a mais alta posição. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus exaltou Jesus de tal maneira que deu tudo para ele. Olha, agora é com você. Quem está no governo desse mundo é o Senhor Jesus. Quem está no governo do universo é Jesus. Por quê? Porque o Pai colocou ele nessa posição. A Bíblia diz que vai haver um dia que Jesus vai devolver tudo isso para o Pai, para que ele seja tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15. Hoje o governo é do Senhor Jesus. Não tem nome maior do que dele. Mas ainda, até os dias de hoje, ninguém se humilhou tanto quanto o Senhor Jesus se humilhou. Então não devemos estender a nossa mão para agarrar uma autoridade carnal. Sejamos escravos de todos, até que um dia Deus nos confie responsabilidade específica. Se você não aprender primeiro a ser obediente e fiel em tudo, você não pode estar numa posição de autoridade. Conclusão. Aprendemos assim a representar Deus. Por isso o ministério é a base da autoridade. É preciso que haja ministério. Para que haja ministério, tem que ter um chamado para esse ministério. O ministério vem de uma vida ressurreta. É resultado da ação de Deus na vida da pessoa. O serviço vem de um ministério. Ninguém pode servir se não tem um ministério. E a autoridade vem deste serviço. Então, é muito sério o juízo sobre aqueles que se apossam da autoridade de Deus com as suas próprias mãos. Temamos a autoridade como tememos o fogo do inferno. Representar a Deus não é coisa fácil, é coisa grande demais. É maravilhosa demais para se tocar. Necessitamos andar estritamente no caminho da obediência. O caminho para nós é obediência e não a autoridade. Nós temos um caminho, e o caminho é a obediência. A autoridade é uma coisa que pode vir ou não. O caminho para nós é sermos servos e não cabeças. Há um conceito aí no meio evangélico, que é tirado do Deuteronômio 28, que diz que Deus nos fez para ser cabeça. Deus quis que a nação de Israel fosse cabeça. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas Israel não se prestou a tanto. E o Senhor levantou a igreja para ser o seu povo, que o represente condignamente sobre a face da terra. Nós não
E a igreja não foi chamada para outra coisa, senão para manifestar a vida do seu Senhor. Só. Se há um cabeça que tem que aparecer, é Jesus. Então o caminho para nós é sermos servos, não cabeças. Cabeças é sermos escravos e não governadores. Moisés e Davi foram as maiores autoridades, mas não tentaram estabelecer a sua própria autoridade. Aqueles que hoje desejam ficar em posição de autoridade devem seguir estas pisadas, as pisadas de Moisés, as pisadas de Davi e as do próprio Senhor Jesus. Deveria haver sempre temor e tremor nesta questão de exercer a autoridade.